Gente, bom dia. Vamos só encerrar o nosso assunto sobre o currículo oculto. Não falta muito, falta só um pedacinho. O outro vídeo ficou bem comprido, né? Só para a gente lembrar qual a importância dele, né? A gente precisa lembrar de algumas coisinhas. Então, lembrar que ele existe, né? Não dá para negar que não existe. O currículo oculto existe, né? Ele está presente em toda a escola, ele está presente em todo o nosso processo educacional. Segunda coisa, a influência é forte, né? E muitas vezes a gente vai ter que lembrar que as nossas atitudes elas falam mais alto do que as nossas palavras. Muitas vezes o aprendizado ele vai se dar pela via não verbal mais do que pela via verbal. Então, aquilo que a gente está demonstrando vai falar mais alto do que aquilo que a gente está só falando na teoria. Então, quando a gente se descuida disso, desse entendimento, a gente pode ter boa fé, ter as mais altas intenções, mas se nas nossas ações a gente quer boicotar, arruinar, confundir, misturar, a gente vai comprometer a colheita de bons frutos, como foi na parábola do joio e do trigo. Da mesma forma que o contrário também é verdade, o outro lado também é verdade. Se a gente se ensinar para reforçar o ensino da verdade, sem religiosidade, sem barreiras, sem preconceitos, nós vamos ter uma colheita de bons frutos também. Outra coisa é a gente ter inteireza de caráter. Isso vai ser imprescindível para evitar surpresas com esses frutos inesperados, né? E aí é lembrar que o professor ele é o currículo vivo. A escola é esse ambiente formador. E aí pensando na escola, a gente vai ter que sempre lembrar qual é o espírito da nossa instituição, qual é o espírito da nossa escola. E eu acho que eu falei um pouco disso no outro vídeo quando eu falei sobre a gente entender a nossa cosmovisão e entender qual é a nossa filosofia educacional, né? Um currículo, ele é concebido e orientado pelas intenções educativas da instituição. Então, quais são as nossas intenções educativas como escola? Da escola à turma do rei, né? Webster, uma das definições de Webster sobre espírito, ele vai falar que tem poder ou energia, qualidade que tem qualquer substância de manifestar vida, atividade ou poder de afetar fortemente outros organismos, como o espírito do vinho ou de qualquer outra bebida alcoólica, né? Um exemplo. Então, e ele vai falar que a cópia ela não tem o espírito do original. E é muito forte para nós, como equipe, como escola, como instituição, tudo que Deus falou sobre o porquê nós existimos, qual é a nossa missão como escola. Então, quero reforçar, eu acredito que eu falei nisso no outro vídeo, apesar de já ter um tempinho que a gente conversou sobre isso, sobre você rever as nossas filosofias educacionais e a nossa cosmovisão, qual a forma que nós enxergamos as crianças, o professor, o ambiente, todas as nossas práticas educacionais estão escritas ali na nossa filosofia, né? E um espírito, embora ele dê vida, como essa definição que o Webster está falando, por que nós nos movemos, as nossas atividades, ele não é palpável, né? Ele só é sentido. Então, quando a gente está pensando também sobre a nossa natureza caída, é muito fácil para nós a gente querer dar importância para aquilo que a gente está vendo, para aquilo que é concreto. E quando a gente está falando do currículo oculto, a gente está falando do espírito que move a nossa instituição, o espírito que move o nosso coração em direção ao estudante também. Então, entender que nós somos esse currículo vivo porque a nossa vida vai falar, a gente não está falando, às vezes, de coisas que são concretas, mas de intenções, de motivações, e isso vai contar bastante nas nossas práticas educacionais. E algumas perguntas que vão nos ajudar a entender o espírito da nossa instituição é pensar quais são as intenções que justificam as verdadeiras intenções da nossa existência como escola, qual é o clima nos relacionamentos da nossa escola, a turma do rei, como que nós vemos os estudantes, como que nós vemos a criança, qual é a nossa visão cristã de criança, né? Qual é o entendimento que a gente tem? O que na nossa escola Turma do Rei a gente entende, por exemplo, sobre o trabalho? Como que a gente vê o trabalho na escola Turma do Rei? Como que funciona a ordem das coisas na nossa escola? Como que a gente conduz autogoverno na nossa escola, tanto de nós como educadores, como os estudantes também? Qual é a atmosfera de confiança que existe entre nós? Tudo isso vai dizer muito sobre qual é o espírito que reina na nossa escola. E aí a gente consegue identificar isso na nossa instituição, né? A gente pode pensar como que a gente tem nos guiado como escola
sobre a vida do professor, se a nossa liderança da escola é uma liderança governadora, que aí impede que os professores desenvolvam autogoverno, como que nós lidamos com as questões de governo na nossa escola, quem presta contas para quem na escola Turma do Rei? Na escola Turma do Rei nós temos alvo, nós temos objetivos, nós temos avaliações, a gente se autoavalia, os coordenadores têm autonomia para tomar decisões, como são distribuídas as funções, como são delegados, tudo isso são coisas que nos faz pensar, que precisa fazer a gente pensar, né? E se em algum ponto desse a gente vê que a nossa escola está perdendo, ou que a gente está ficando para trás, ou que a gente está perdendo talvez um pouquinho de DNA, de identidade, como de fato já aconteceu em outros tempos, a gente pode fazer essa manutenção, né? A gente fazer esse discernimento e essa sondagem para nós mesmos. E nunca vai ser demais, eu acho que algumas coisas práticas que a gente pode fazer, se a gente vê que a gente não está dentro de um espírito de uma cosmovisão cristã de mundo, ou que a nossa escola está perdendo o alvo e a visão de Deus para nós, a nossa missão, né? Lembrando que a nossa missão é levar as crianças a conhecerem o propósito de Deus para a vida delas e ajudar elas a cumprirem esse alvo. Então, quando eu perguntei aqui sobre, por exemplo, quem é a criança, se a gente perde a nossa visão de criança, a gente vai perder a nossa missão como escola. E aí a gente vai precisar ter algumas atitudes práticas. E algumas atitudes práticas que a gente pode ter, se a gente percebe que a gente está perdendo esses objetivos e perdendo o espírito que move que essa escola, que nos faz ter vida, a gente vai precisar restaurar esse espírito de temor a Deus, né? Temer ao Senhor é sempre o princípio de tudo. Eu acho que até para nossa vida como educador, às vezes não só nós como instituição, mas como educador, como pessoa, se a gente vê que a gente está se diluindo e os problemas e as dificuldades ou os desafios da vida estão nos levando a perder a nossa missão, a gente pode sempre lembrar que a gente vai ter que restaurar o temor a Deus, né? Do nosso relacionamento com Ele ali. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios vai dizer, né? E quando a gente entende que a gente vive diante dele para todas as coisas, e não vai ter espaço para a gente manter desconfiança, para a gente manter maledicência, discórdia, competição, rebelião, contenda. Então a gente volta, né? Se a gente perder o machado no meio do processo como escola, como professor, a gente volta lá no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? Manter a visão, a gente vai ter que sempre manter a nossa visão e missão da nossa instituição. A gente precisa lembrar, talvez eu acho que a gente precisa ter sempre escrito isso em todos os nossos documentos, qual é a missão da nossa escola, a visão e a missão da nossa escola, né? Porque quando a gente não comunica essa visão, o propósito se perde, né? E se dilui aquela força do entusiasmo, aquela empolgação de saber que a gente tem algo para alcançar. Então, agora aqui falando, eu tô até pensando, de repente é bom em todos os nossos documentos a gente pôr aquela nossa frase de efeito sobre a escola, né? Desenvolver um clima de cooperação, então a gente pode se ajudar, a gente pode caminhar junto, né? Nós não estamos competindo, nós não estamos, o nosso alvo juntos, e eu acho que isso tem sido bem legal na equipe, né? Se eu tiver enganada, eu vou ter que restituir, mas eu acho que uma coisa bem legal na nossa equipe é que a gente está cooperando, a gente está caminhando junto, a gente consegue ter colaboração, né? E essa colaboração o alvo dessa colaboração precisa ser para que a gente tenha um trabalho cada vez mais excelente, né? Como educadores, como escola. A gente precisa na nossa escola, para a gente não perder esse espírito da instituição, oportunizar o autogoverno, né? Gente, eu acho isso fantástico, porque Juliana tem nos dado essa oportunidade, nos desafia, nos cobre, e aí eu quero abrir esse parêntese aqui sobre o trabalho da nossa coordenadora Lindinha, que tem nos dado essa oportunidade de nos governar, né? Eu acho que isso fala muito sobre nós mesmos. Eu não sei se esse tempo de quarentena tem sido interessante para você perceber como que você se lidera, né? Como lida com as tarefas, as responsabilidades de escola, de faculdade, de base, de tudo mais. Mas essas oportunidades de autogoverno são para a gente crescer, né? Então a Ju passa lá o home office da semana, a gente sabe o que a gente tem que fazer até sexta-feira.
Então, se a gente deixa fazer tudo na quinta, tudo na sexta, tudo, né? A gente sabe como a gente está se autogovernando. Então, isso vai falar também sobre o nosso nível de excelência. Acho que uma coisa interessante, pensando aqui enquanto falo, talvez, é a gente fazer algumas autoavaliações de como a gente fez até aqui. A gente já está com quase 3 meses de quarentena. Como que foi até aqui esse processo de autogoverno, né? Uma coisa para a gente também não perder o espírito da instituição é valorizar as pessoas, o estudante, o professor, ser valorizado. Você se sente valorizado na escola Turma do Rei? Eu, particularmente, não sou uma pessoa que fica atrás aplaudindo todo mundo, né? Mas talvez essa é uma falha. Mas você se sente valorizado, né? Você sente que o seu trabalho é valorizado na escola Turma do Rei e automaticamente você valoriza o seu aluno? Seja a partir de respeito ou dignidade, da consideração, você tem oportunidade de ser ouvido, você tem condições de realizar aquilo que é esperado de você, tudo isso diz respeito à valorização, né? O ambiente de trabalho que te é oferecido valoriza você. Você tem, no que diz respeito a horários, né, o trabalho de cada um, a sua individualidade é respeitada, tudo isso precisa ser considerado quando a gente está falando do espírito que move a nossa instituição, porque isso tem a ver com o currículo oculto. Se você se sente, é, se você não percebe isso, aí lá dentro fica aquele rancinho, e aí a gente volta nessa coisa do currículo oculto que vai mostrar você falando uma coisa, mas a sua disposição é outra. E isso vai afetar a colheita, né, no fruto da vida dos alunos. Uma coisa importante para a nossa instituição, para a gente preservar esse espírito da instituição, é a valorização de famílias, ouvir as necessidades, ensinar sempre a visão e a missão da instituição e manter essa base, né? Essa afinidade, essa comunicação de perto com os pais, com as famílias. Uma coisa importante sobre isso, também sobre as nossas práticas para manter o espírito da nossa instituição é aproveitar as oportunidades culturais, né? A gente promover os eventos. Agora a gente está bem limitado, né, com a quarentena, mas aproveitar as oportunidades culturais, eventos ao longo do ano para promover essa diversidade, espírito de alegria, pertencimento, realização na instituição. Outro ponto é manter a manutenção do nosso espaço físico. Eu acho que a gente, como escola, tem melhorado bastante esse ano, apesar da gente ter ficado mais de quarentena do que de aula, e era um ano importante para nós, porque era um ano de recomeço e tal, né? Mas um ambiente de beleza e ordem, nós não temos os materiais mais sofisticados na nossa escola, nós não temos tudo de última geração, mas o que a gente tem transmite beleza, ordem, coopera para esse andamento harmonioso do nosso trabalho, comunica uma mensagem de valor e respeito, precisa comunicar, né, para que a gente tenha esse bom funcionamento. E o último ponto, para a gente fazer sempre um checklist do espírito que move a nossa instituição, desenvolver um clima de ordem, cada coisa no seu devido lugar, e cada um tem que ter a sua função de maneira clara, de maneira definida. Agora, nesse recomeço da escola, a gente está aprendendo muito como é o nosso lugar, qual é de fato o nosso papel, principalmente para a gente aqui no grupo gestor, a gente fica, isso é do secretário, isso é do diretor, algumas coisas a gente ainda está aprendendo a dividir e sistematizar, talvez, eu acho, né? Porque a gente está aprendendo. E é importante esse processo de construção, de aprender e colocar cada coisa no lugar, cada um realizando a sua função, né? Isso diz respeito a governo. E governo, um bom governo, é onde todo mundo sabe a quem tem que prestar contas, com que regularidade, a forma definida dessa prestação de contas, isso é muito importante. Então, cada um sabe com clareza da sua responsabilidade e as demandas antecipadamente. Eu louvo a Deus porque a gente tem uma boa liderança na escola que está nos ajudando e a gente está crescendo nisso, né? De saber o que é esperado de você. Tá claro para você o que é esperado de você na escola Turma do Rei? Porque se não tiver, a gente vai procurar melhorar também, né? Como equipe gestora da escola. Então, gente, educação não é neutra. Não existe neutralidade na educação. Para a gente fazer com que esse currículo oculto funcione corretamente, de maneira que nos ajude a colher bons frutos, a gente vai precisar alinhar a nossa cosmovisão com a visão da escola, e alinhar o nosso coração e a nossa percepção para que a gente alcance os frutos, os resultados e a gente cumpra a missão da escola ano após ano e a gente cresça nisso.
Toda escola possui um currículo em andamento, seja ele prescrito, percebido ou não, que é o caso do currículo oculto. Então, a gente pode conversar mais sobre isso no grupo, a gente pode continuar pensando sobre isso. E eu encerro aqui esse pontinho, né, de currículo. Se de repente você está assistindo esse vídeo e você não faz parte de uma instituição cristã, cuida com o currículo, com os autores que você lê, que talvez não passe a mensagem correta sobre quem é o homem diante de Deus. Deus abençoe, tá bom?